Me conta a verdade sobre Manaus. Já que tudo que até agora me falaram aqui, você está me falando que a narrativa que nós temos é mentira, eu quero saber o que aconteceu. Porque estão dizendo, pô, o governo em Manaus, no caso Manaus, o governo deu uma vacilada. Atrasou, porque pediram um mês antes, porque tinha um relatório um mês antes mostrando que tinha um problema lá do oxigênio e tal, não sei o quê. E não, nisso aí o governo deu uma vacilada. Olha só. Deixa eu explicar uma coisa. Manaus, precisa ser entendida quanto eu conheço Manaus. Quanto o senhor conhece Manaus? 100%. O senhor é garantido ou caprichoso? Pô, olha só, eu não gosto de boi. Então o senhor não conhece Manaus, aí. Porque Manaus a pessoa tem que ser garantida ou caprichoso. Porra nenhuma. Eu negócio de boi, entendeu? Aquela música do boi, bomba geral lá em Manaus. Mas, deixa eu falar uma coisa pra ti. Meu pai trabalhou em Manaus a vida toda. Ah, é? É. Então, minha família, por parte de pai, é de Manaus. Eu fiz o colégio militar todo em Manaus. E servi como oficial em Manaus. 3 anos. Depois comandei a 12 RM em Manaus. Durante a pandemia, lá naquele momento, a minha filha estava em Manaus. Em janeiro. Minha irmã. As pessoas estavam lá. A pergunta foi do Rodolfo, para eu não levar crédito. Estou te contando. Será que eu conheço Manaus? Será que eu conheço os políticos e as pessoas e os problemas de Manaus que eram meus amigos de garoto? Mas tinha ou não um relatório 30 dias antes? Vou chegar lá para ti. Estou tentando colocar para ti. Nunca ouvi falar de relatório de oxigênio. Nunca. Nunca houve. Nunca houve e nunca aparecerá. Porque ele nunca houve. Muito bem. Manaus é o ponto de fluxo do Amazonas todo. Só tem Manaus. Do oeste do Pará. Ali, Santarém, Manaus. Roraima, Rondônia, Acre, Manaus. A saúde já é impactada em Manaus. Com o fluxo externo, impacta mais ainda. Os problemas dos leitos e da situação de saúde em Manaus é gravíssimo há décadas. Ela não é de agora. Tem problemas de desvios, corrupções, etc. Sim, claro, mas é muito maior do que isso o problema. O problema é a realidade logística de Manaus. Quando você fala de Brasília, se você olhar o nosso mapa, é a última cidade desenvolvida do país para o norte. Depois são 3 horas para chegar em Manaus de jato, em cima do tapete verde. Mais 1h15 para chegar em Boa Vista. E se você sair de Manaus para qualquer lugar, é mais 3 horas, 2 horas e meia, andando em cima de floresta amazônica. A única estrada que liga para Manaus é 319. E estava proibida de ser ativada, digamos, asfaltada e melhorada, por causa de discussões com o IBAMA e com a FUNAI. É só a estrada que liga o Brasil a Manaus e a Boa Vista. Vou explicar. BR-319, Porto Velho, Manaus. Aberta pelos militares. E que é intransitável porque precisava de uma autorização do IBAMA e da FUNAI para poder asfaltar um pedaço da estrada, que ficava intransitável o tempo todo. Isso é a Amazônia. Para você chegar em Manaus é jato ou 5 dias de barco. De Belém. 5 dias de Porto Velho. Isso é Manaus. Então você tem ali uma tempestade complicada. Uma tempestade complicada. Quando em dezembro nós estávamos com as taxas lá embaixo no Brasil, Manaus também estava lá embaixo. Quando você falou da desativação de hospitais de campanha no Brasil, porque as taxas estavam todas lá embaixo. Ninguém tinha ainda a P1. A P1 foi a surpresa, ninguém tinha P1. Poderia vir ou não, né? Mas as taxas estavam todas lá embaixo. Já há meses. Inclusive surgiu lá, né? Muito bem. Quando chegou nos últimos dias de dezembro, começou a subir a contaminação e os óbitos. Mas não começou a subir assim, não. Começou a subir assim, em linha reta. Quando começou a subir a contaminação e os óbitos, qual era a demanda do estado do Amazonas, do município de Manaus? A demanda era por leitos, equipamentos,
médicos, medicamentos, tudo, né? Porque respiratórios. explodiu. Não, mas nunca foi oxigênio. Entendeu o raciocínio? Entendi. Vou explicar. Quando começou a subir, o problema era o problema estrutural que se agravou. Você não tinha estrutura para fazer o cuidado das pessoas. Uhum. E em cima dessa estrutura que vieram as demandas. Eu mandei gente lá para olhar. Isso no comecinho de janeiro. E nunca teve nada de oxigênio. Inclusive, na volta, nós nos reunimos com o governador do estado e o secretário de saúde no dia 6 de janeiro. Mas e a galera, os artistas? Peraí. Tô falando de 6 de janeiro, não tem artista nenhum ainda, hein? Não tem nada. Porque não tinha estourou nem assunto. ainda. É isso que eu tô querendo dizer para você. No dia 6 de janeiro, estava sentado eu, o governador Wilson Lima, o Marcelos, etc., que são... E todos os meus secretários, CONAS, CONASEMES, discutindo sobre Manaus. E quais foram as demandas? As demandas que eles sabiam. Médico, equipamento, respirador, logística, transporte. Dos equipamentos, cara. Recursos. Tudo, 100% do que me foi pedido foi dado. No dia 6 de janeiro. Aí no dia 7. No dia 8 de janeiro, no dia 7 à noite, foi 6. No dia 7 à noite, me liga o secretário de saúde, o Marcelos. Pazuello, tô precisando de uma ajuda tua. Fala. A balsa que estava trazendo os cilindros de oxigênio de Belém vai atrasar. A White Martins está precisando transportar de Belém para Manaus. Show. O que você precisa? Um Hércules, um avião, um transporte. 1 ou 2 pernadas. Vai deixar comigo. Peguei o telefone e liguei para o Comando Militar da Amazônia. Falei imediatamente com o comandante. Falei com o general comandante, o ministro da Defesa, no mesmo dia. Disse, preciso de um avião para transportar cilindros de oxigênio. Cilindro de oxigênio não é oxigênio líquido. Não é para o hospital. É para o interior. É o que vai para o interior. Para o hospital é líquido, que bota nas pressurizações. Ok? Aí beleza. No dia 8 foi feito o transporte. Primeiro voo e o segundo voo dia 10. Guarda essa ideia? Tá. Muito bem. Dia 8. Foi 7, né? 7 pediu, dia 8 executou. No dia 8 eu peguei e falei, brother, olha só, essa porra tá estranha. Tá muito forte esse pacote de Manaus. Bora pra Manaus. Que isso, general? Vai todo mundo pra Manaus. Chama os secretários todinho do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEM, pede um avião. Qual é o primeiro avião que dá? Depois de amanhã. Embarca todo mundo no avião e vamos pra Manaus. Tu acredita nisso? Vou repetir. Sem saber do oxigênio. Oxigênio, que eu tô falando, oxigênio líquido, oxigênio de hospital. Eu dei ordem para embarcar todos os secretários nacionais no mesmo avião, comigo para Manaus, no domingo, dia 10. Isso foi sexta-feira, 8. 9 foi a logística, 10 foi o embarque. Chegamos em Manaus, 10 às 9 da noite, domingo. Fomos direto nos reunir com o governador e os secretários. Domingo, 10h30 da noite. E nesta reunião, foi a primeira vez, no dia 10, à noite, que me colocou-se para mim. Estamos com um problema de logística de oxigênio. É mais do que o transporte que foi feito de esses 2 pernadas de Hércules. Eu falei, e cadê o White Martins? Não, cadê o cara da White Martins, o responsável? Liga para ele. 11 da noite de domingo. Bota ele na linha. Você pode estar na minha casa amanhã às 7h30? Olha só, 7h30. No dia seguinte. Posso, sim, senhor. 7h30 da manhã ele estava lá. E aí ele me pede transporte de oxigênio líquido. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Em quanto tempo nós colocamos os aviões transportando oxigênio líquido? A partir das 7h30 da manhã de segunda-feira. Sei lá. 24 horas. Só que para transportar oxigênio líquido, nós temos que mudar a alteração, alterar a aeronave, instalar válvulas de descompressão na fuselagem dos Hércules, ajustar com a ANAC, levar os aviões, encher o oxigênio líquido e trazer para Manaus.
tudo em 24 horas. E a partir dali, nunca mais parou de voar. Então, fica foda de repetir isso 1000 vezes. Que horas entram os artistas nessa brincadeira? Tem a menor ideia. Porque tem um momento... Não, tem um momento... olha só. Porque parece que uma galera... Olha só. Eu tô doando, eu tô mandando lá pra Manaus porque tá sem. Olha só. Não sabem de porra nenhuma. Olha só. Fala sério. Só quem transporta oxigênio líquido foi a Força Aérea no mundo. Porra de tô doando o quê? Papo leso. Oxigênio líquido não pode ser transportado em avião. Só na FAB, no mundo, transportou oxigênio líquido em cima da floresta amazônica. Tem um negócio do Gustavo Lima nessa história? Olha só, o cara pode ter mandado tubo de oxigênio, o cara pode ter feito o que ele quisesse. Luciano Hang mandou um avião com tubo de oxigênio. Os tubos de oxigênio representam 1/100º de uma demanda de um dia de oxigênio líquido. É 1 para 25. 1 para não sei quantos. Não desmerecendo a ajuda deles. Pelo amor de Deus. Eu tô falando que não é esse o ponto. Sim. Eu tô dizendo para ti, quando que começa o movimento? Que movimento? Eles não têm como fazer. O oxigênio líquido é transportado pela FAB. E é ele que se coloca nos dutos dos hospitais para pressurizar as redes. Não é o oxigênio de tubo. É o líquido. Primeiro entra em grandes estruturas líquidas e bota num sistema da White Martins, transforma em gás e pressuriza o sistema. Então, para você compreender, essa missão da FAB tinha que estar sendo elogiada no mundo, porque foram heróis brasileiros, pilotos da nossa Força Aérea, que transportaram em cima de uma aeronave de 50 anos, indo para desativação. E foi nos teco-teco ainda. 50 anos. Olha só, em cima da floresta amazônica, à noite, cheio de oxigênio líquido. É uma bomba. Sabe o que é uma bomba? É uma bomba voadora. Se bater, se cair. Não, é pior. Quando você tem uma aeronave pressurizada, transportando oxigênio líquido, e há um vazamento do oxigênio, tudo que é óleo e graxa vira combustível e pega fogo. O avião pega fogo imediatamente. Por isso que não pode transportar no mundo. Sabe quem transportou? O Brasil. O governo federal. E foi graças a essa missão que nós salvamos milhares de pessoas em Manaus. Além do oxigênio, nós tomamos a decisão 2 dias depois de retirar doentes de Manaus. Tiramos 707 doentes de Manaus que iam morrer. E transportamos nas aeronaves da FAB. Sabe como? Em macas improvisadas com oxigênio e equipe médica militar. Para todo o Brasil. Para cuidar das pessoas. Depois levamos de volta. Então a crise e a omissão do... O que foi, meu amor? Mais aguinha? Eu quero. A crise e a omissão... A crise e a omissão dadas midiaticamente, obrigado, amor, em relação a Manaus... É ao contrário. É mentira. É 180 graus. É -1. Se não fosse o trabalho todo que foi feito em Manaus, aí a gente estaria muito sério. Por que não perguntam do governador, do prefeito, do secretário de saúde, dos hospitais? Por que tem que ser os políticos de Brasília que tem que dizer o que acham? Por que não foram perguntar deles? Eu queria muito que a CPI tivesse ido além, né? Tipo, eu vou até o final para ver onde é que esse dinheiro foi para cada lugar, mas de repente... Olha só. A narrativa, ela é para atacar o presidente da República. Sempre foi.